Vamos começar a gravação, pessoal, da aula, tá? Essa aula aqui, eu já assisti, esse material que eu assisti a aula em áudio, né? Em vídeo, assistindo e fazendo a fitagem dos meus cachos. Então, nós vamos passar aqui só para vocês saberem que essa aula aqui foi sobre o princípio da legalidade, né? Que eu estava assistindo, sobre o princípio da anterioridade e retroatividade. Aí nós vamos aqui então para o resumo, tá? Eu vou dar uma olhada no resumo, na página 42. E aí no resumo ele vai, vamos ver o que o resumo da página 42 vai nos falar, se dá para entender, fazer algumas questões com esse resumo. Tem um resumo lá, mas tem algumas coisas que tem uma súmula, ó. Vamos lá no resumo. Página 42, tá chegando, ou já passou, tá aqui, resumo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Bom, princípio da legalidade. Vamos ver se a gente consegue, só com esse resumo, entender. Vamos lá. Todos os critérios da regra matriz de incidência tributária, a saber, que é o critério material, essa é a regra matriz, né? É o critério material, critério espacial e critério temporal no antecedente e critério quantitativo e critério pessoal no consequente. Então, existe no critério antecedente o critério material, espacial, temporal. E no critério quantitativo e critério pessoal, estou confundindo as coisas, a saber, critério. Então, vamos ver todos os critérios da regra matriz. Aqui são todos os critérios da regra matriz de incidência tributária. Então, a saber, nós temos o critério material, o critério espacial e o critério temporal. No antecedente, nós temos o critério quantitativo e critério pessoal no consequente, tá? Então, a combinação de penalidade, que está lá no artigo 97, inciso 5 do CTN, tá? A gente pode ver depois. C, a majoração, isso daqui é o que a lei deve prever, né? A majoração de tributos, salvo nos casos em que a Constituição autoriza o aumento por ato infralegal, tá? E a extinção de tributos ou a redução do seu valor. E as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidade, exigindo-se nos casos previstos pelo artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, a edição de lei específica, tá? Então, aqui é o que se refere ao princípio da legalidade, o que a lei deve prever. Agora, a que espécie normativa se refere ao artigo 150, inciso 1 da Constituição? A, como regra, refere-se à lei ordinária, tá? Excepcionalmente, a Constituição exige que a constituição ou a majoração de tributos sejam realizados por meio de lei complementar. São os casos dos seguintes tributos: empréstimo compulsório, imposto residual, contribuição residual para a Seguridade Social e imposto sobre grandes fortunas. Então, vejam, esses 4 impostos, tá? Esses 4 tributos, eles têm que ser criados por lei complementar, tá bom? O STF admite a utilização de medidas provisórias para instituir ou majorar tributos, salvo nos casos acima em que a Constituição Federal exigiu lei complementar, ok? Vamos para o terceiro item. O que não precisa ser veiculado por meio de lei? Então tá, aqui é tudo por meio de lei, né? Esses aqui pode ser por meio o que a lei pode prever. A lei tem que prever essas situações.
tá? O artigo diz que tem que ser por meio de lei. Essa lei pode ser essa lei ordinária, e excepcionalmente a Constituição diz quais são os tributos que tem que ser por lei complementar. É o empréstimo compulsório, imposto residual, contribuição residual para a Seguridade Social e imposto sobre grandes fortunas, tá bom? Então vamos lá para o item que fala o que não precisa ser veiculado por meio de lei. Alteração na data do vencimento do tributo. Então, se um tributo hoje a gente paga no dia 10 e o fisco quiser mudar esse tributo para o dia 7, não precisa ser por meio de lei, tá bom? Vamos lá, atualização monetária da base de cálculo. Bom lembrar que a atualização monetária da base de cálculo pode ser também por outro meio. Instituição de obrigações acessórias. A instituição de obrigações acessórias também pode ser por decreto, ok? Agora vamos lá. Quais os tributos que sofrem mitigação do princípio da legalidade? Mitigação do princípio da legalidade, os tributos são IPI, IOF, II, que é imposto de importação e imposto de exportação, o ICMS combustível, que é da União, e a CID combustível, certo? Agora vamos para o princípio da anterioridade, tá? Origem e fundamentos do princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, chamado também de princípio da não surpresa, tem origem em outro princípio, atualmente não mais em vigor, tá? Trata-se do princípio da anualidade. A anualidade que condicionava a cobrança de um tributo à prévia autorização orçamentária. Então, esse tributo está ligado com aquela lei lá, né, que faz o orçamento, o poder executivo, que é aquela lei que, para vigorar o que for feito naquela lei, só naquele ano. Então, esse princípio ele existia quando fazia essa prévia autorização orçamentária, tá? Não existe mais o princípio da anualidade. Existe sim o princípio da anterioridade. Anterioridade. Ok? Né? A Constituição de 1988 não previu o princípio da anualidade, mas trouxe os princípios da anterioridade anual e o da anterioridade nonagesimal. Olha só a diferença do princípio da anualidade. Então, o princípio da anualidade era a cobrança era condicionada a um tributo que teria que prever na lei orçamentária anual, tá? Então, por isso, a anualidade. Já esse princípio que veio com a Constituição de 88, princípio da anterioridade anual e o da anterioridade nonagesimal, é completamente diferente. Esse anterioridade nonagesimal é que você não pode, não pode cobrar um tributo antes, né, daquela lei que foi criada para majorar o tributo, né, aquela lei ela só pode ser utilizada, tem as suas exceções, mas em regra é um ano após ter a feitura daquela lei. E o princípio da anterioridade nonagesimal é que realmente existe um período de 90 dias para poder cobrar aquele aumento daquela lei que foi majorada, tá bom? Na redação originária da Constituição, a anterioridade anual foi colocada no artigo 150, inciso 3, a linha B. E a anterioridade nonagesimal foi inserida no artigo 195,
parágrafo 6º da Constituição. Na época, a anterioridade nonagesimal só era aplicada às contribuições para a Seguridade, tá? Contudo, a Emenda Constitucional 42 de 2003 ampliou o princípio da anterioridade nonagesimal às demais espécies tributárias, inserindo na Constituição de 88 no artigo 150 o inciso 3, tá? E a linha C. Então, lá na linha B já havia, na redação original, né, a anterioridade anual, certo? E aí, na Emenda 42 de 2003, ampliou o princípio da anterioridade nonagesimal às demais espécies de tributárias, inserindo na Constituição o artigo 150, inciso 3, a linha C. O princípio da anterioridade se fundamenta sobre o princípio da segurança jurídica. Então, esse princípio da anterioridade, a gente tem que, enquanto pagador de impostos, a gente tem que ter uma segurança de que eu pago um imposto hoje, amanhã ou daqui a um mês, não pode aquele imposto ter alíquota diferente, ter um valor diferente, que daí eu vou ter insegurança jurídica, né? Vamos ver as condições gerais. As anterioridades são oponíveis a todas as entidades federativas. A anterioridade anual exige que a lei seja publicada até o dia 31 de dezembro, para que possa produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, que começa no dia 1º de janeiro, pessoal. Então, você imagina, se a anterioridade ela é anterioridade anual, se você publica uma lei dia 31 de dezembro de 2012, no dia 1º de janeiro ela já está valendo, porque já é o outro ano. É isso que acontece, viu? E a anterioridade nonagesimal exige o transcurso de 90 dias após a publicação da lei para que a norma possa produzir seus efeitos. Como regra, a instituição ou a majoração de um tributo deve observar as anterioridades anual e nonagesimal, tá? Existem as exceções às anterioridades anual e nonagesimal. As contribuições para a Seguridade Social só devem obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, é o que conforme o artigo 195, inciso 6 da Constituição. Vou ligar o ventilador, gente, que o calor tá ficando bom. Vou ter que mudar para a sala com ar-condicionado. Bem, né? São ainda exceções ao princípio da anterioridade anual o imposto de importação, o imposto de exportação, IOF, IPI, empréstimo compulsório, tá? Que para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, tá? Porque esse imposto, esse empréstimo, depois a gente pode, quando eu for estudar, eu vou lembrar que tem duas formas de fazer esse imposto. Só esse daqui que tem, viu, a anterioridade, tá? E também o imposto extraordinário de guerra e o imposto de combustível e ICMS combustível, tá bom? Agora, são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá certo? Ó, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o IPI não tá nas exceções, tá? Então, o IPI ele tá só na exceção de anterioridade anual, tá? Imposto extraordinário de guerra tá na exceção noventena. Eu vou falar assim aqui mais rápido para falar.
Imposto de renda também, na noventena. Empréstimo compulsório, ó, agora essa aqui, ó. Empréstimo compulsório, que é o mesmo que está lá, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua eminência, também tem que respeitar a noventena. Alterações na base de cálculo do IPTU e IPVA, esse, você viu que só está aqui na exceção da noventena, tá bom? Cláusula pétrea. Ó, a anterioridade anual é uma cláusula pétrea, porque é um direito, né? É um direito individual. Então, embora seja um princípio anterior, mas assim, cada cidadão, de forma individual, não pode perder, né, o direito a ter os seus bens ceifados, né? Tirado do seu controle, né? Do seu patrimônio. Bom, então, a anterioridade anual prevista no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, e a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, são cláusulas pétreas, segundo jurisprudência, tá? Então, segundo jurisprudência, porque na Constituição, esse artigo não está lá. Não está onde é o artigo 60, que são as cláusulas pétreas, certo? Então, é segundo o STF. Bom, não há posição firmada na Corte sobre a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, porque vocês viram que existe a noventena do artigo 195, parágrafo 6, e existe a noventena, que é a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C, que foi inserido por emenda constitucional, certo? E que ela não consta no texto original. Então, essa noventena do artigo 150, ela foi feita por uma emenda. Vamos lá. Princípio da anterioridade e medida provisória. Olha só. O termo início, né? O termo inicial do prazo da anterioridade anual é a edição da medida provisória. Olha só. Então, como que a gente vê o termo inicial do prazo da anterioridade anual de uma medida provisória? Então, é exatamente quando o termo inicial do prazo da anterioridade anual é a edição. Na hora que a medida provisória ela é editada, começa dali o prazo, né, para anterioridade anual, certo? Quando o objeto da MP for a instituição, quer dizer, criar, né, e a majoração aumentar um tributo, tá, de qualquer outra espécie tributária que não seja os impostos, tá? Então, no caso, esse caso aqui o termo inicial do prazo da anterioridade anual é a edição da medida provisória. Porque a medida provisória, a gente sabe que ela a medida provisória ela tem força de lei, né? E uma medida provisória, ela pode realmente, nesse caso aqui, instituir ou majorar uma espécie tributária que não seja um imposto, tá? Tem que ser taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais, tá certo? A gente sabe que até a medida provisória ela pode majorar, instituir o tributo, né, que não seja imposto, porque ela pode, né, ser lei, virar lei. Mas também, se não acontecer isso, tem como o Congresso fazer com que aquelas situações que foram efetuadas no momento da medida provisória tenham uma outra situação para resolver, né? Aí, assim, ó, quando a medida provisória instituir ou majorar, impostos, aí é impostos, salvo aqueles ressalvados pelo parágrafo 2º do artigo 62, que sequer submete à anterioridade anual.
Quais são esses tributos, pessoal? Eu não estou lembrando. Vocês estão? Se vocês estiverem, ótimo, porque eu não estou, tá? Então, eu vou querer olhar. Eu vou querer olhar esses tributos aqui. Ah, vou. Vou sim, que eu tô aqui para isso, né? 62, o ressalvado aqueles tributos lá do artigo 62, né? É da Constituição? Vamos ver. Sei, não, daqui mais um pouquinho, 70. 62, vamos ver aqui, pessoal. Ah, tá, olha só. 62, parágrafo 2º. Que aí o 62 é a iniciativa 62, ó. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Agora vamos ver o que diz o parágrafo 2º. Olha só. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 5, 4, 5 e 154, 2, só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte. Vou trazer aqui só para vocês verem, né? Ó, no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquela em que foi editada. Então, olha só. Então, se a medida provisória, né, ela tem efeito de lei para valer realmente o que essa medida provisória majorou ou instituiu o imposto, só se até 31 de dezembro ela realmente for editada a lei, tá? Então, é isso que está falando aqui. E aí, aqui na medida provisória, ainda falou desses artigos aqui, os artigos também da Constituição. Por quê? Porque nesses artigos aqui, ó, o 153, são artigos que já são exceções. Não, 153, lá embaixo. São exceção do poder tributar, entendeu? Então, gente, acho que a gente vai ter que estudar... colocar esses artigos já assim. Eu vou fazer isso. Se vou fazer daqui a pouco. Porque na hora que eu pegar, por exemplo, aqui o artigo 62 embaixo, eu já coloco esses que está o 62 falando. Né? Ó, 53, inciso 1, ó, tá vendo? Ó? Imposto de importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior. Tá vendo? Inciso 4, ó, produtos industrializados. É o que está falando lá, o que falou lá no artigo 53, ok? Então vamos lá, ainda descobrimos já o que está no artigo 62, que é a medida provisória, né, pelo presidente da República. Bom, então vamos lá, quando a medida provisória instituir ou majorar impostos, salvo aqueles ressalvados pelo parágrafo 2º, tá, do artigo 62, que sequer se submete à anterioridade, né? Porque os artigos, esses incisos que estão aqui no artigo 62, do artigo 153, eles não se submetem à anterioridade anual, tá? Então, o termo acor da contagem da anterioridade anual é a conversão em lei da medida provisória, aquele que a gente lê lá. Que se até dia 31 de dezembro a medida provisória virar lei, no ano seguinte, sim, podem ser cobrados os impostos, tá bom? Vamos lá. Tratando-se da anterioridade nonagesimal, o prazo de 90 dias será contado a partir da edição da medida. Então, tá vendo que tanto na anterioridade anual, como na anterioridade nonagesimal, aqui o prazo de 90 dias é contado a partir da edição da medida. E aqui, ó, inicia o prazo e a edição da medida provisória, entendeu? Ó, tá vendo? Então, tratando-se da anterioridade noventena, o prazo de 90 dias será contado a partir da edição da medida provisória. O que ele está falando aqui? Né? O prazo
inicia o prazo anual, a anterioridade anual é a edição da medida provisória. Então, a gente já pode guardar essa informação. Certo? Se a inserção da regra que institua ou aumente tributo ocorrer apenas durante a tramitação legislativa da medida provisória, o termo das anterioridades deve ser a conversão em lei. Bom, algumas controvérsias sobre a não incidência do princípio da anterioridade. Isso que é importante também. A anterioridade, a anterioridade da data, a alteração da data do pagamento não precisa obedecer o princípio da anterioridade conforme súmula 50. A gente já viu isso, né? Que não precisa realmente. Segundo a jurisprudência do STF, deve-se observar o princípio da anterioridade nos casos de revogação de isenção e de revogação de benefício fiscal. Então, o STF diz que deve observar o princípio da anterioridade nos casos de revogação da isenção. Eu tinha uma isenção e agora eu não vou ter mais aquela isenção. Então, essa isenção deve obedecer o princípio da anterioridade. Porque, de repente, eu não pagava IPTU na minha casa, porque tinha uma isenção. E aí, no ano seguinte, aí a autoridade pública, né, o prefeito lá, diz assim, não, vou cobrar IPTU. E aí eu tinha essa isenção. Então, para revogar essa isenção, tem que obedecer o princípio da anterioridade, tá bom? E a revogação de benefício fiscal também. Se eu tenho benefício fiscal, né, também, não estamos fiscalizando, aí vamos pensar aqui, o benefício que eu pago da OAB, vamos pensar aqui, que eu acho difícil, mas enfim. Então, é um benefício fiscal, né, que eu tenho. Então, na hora de também de... esse benefício fiscal, eu tinha um desconto, por exemplo, desconto de 50%, né, nesse benefício fiscal. Então, ao invés de pagar 100%, pagar R$1.000 de OAB, eu pago 500. Então, para ter essa revogação do benefício e falar, não, agora você vai pagar os 100%, tem que ter anterioridade nos casos, tá bom? A redução ou extensão de desconto para pagamento de tributo em parcela única ou de maneira antecipada não precisa observar o princípio da anterioridade. Tá. Se tiver uma redução, tudo bem. Ou extensão do desconto. Olha aqui, gente. Então, eu tinha um desconto de 10%. Então, aquele assunto lá é diferente do princípio da autoridade. Mas aqui é o seguinte. Eu tinha um desconto de 10%, tá? De pagamento de tributo em parcela única aqui. E aí, vamos pensar aqui, se eu pagar o meu IPVA do meu carro numa parcela única, eu tinha um desconto de 20%, certo? Agora, entendeu? Eu posso até pagar essa parcela única e eu não tenho mais o desconto de 20%, agora o desconto é só de 10%. O que diz aqui é que não precisa observar o princípio da anterioridade, porque apenas reduziu o desconto, tá bom? Agora vamos para o princípio da irretroatividade, tá? Considerações gerais ao princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade encontra supedâneo no princípio da segurança jurídica, por promover os estados de calculabilidade e confiabilidade, tá? No direito tributário, encontra-se previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Olha, gente, eu vou falar para vocês, esse artigo 153, vamos aprender ele, porque esse artigo 153 é o cara, viu, gente? É o cara. Pensa aí no cara enjoado.
encardido, cheio de coisinha. Olha isso, gente, olha isso. Artigo 150. Você viu que nessa aula só li artigo 150, 150, 150. Então, gente, vamos aprender esse encardido desse artigo, tá? Vamos aprender esse encardido. Bom, lindinho. Bom, agora vamos fazer uma análise dogmática. É possível interpretar a expressão fatos geradores ocorrido de duas formas. A primeira forma, tá? É o termo pressuporia a consumação de todos os elementos previstos. Gente, eu fico gritando por causa do ventilador. Até que o barulho ali dos trabalhadores não incomoda muito, mas o ventilador me dá um barulhão. É insalubre isso aqui, viu? Eu vou pedir insalubridade enquanto eu estiver estudando para concurso. Bem eu, né? Bem nonata de ser. Então tá, vamos lá. Tá, isso. Não, aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Então, é possível... gente, então lá. Vamos ver se isso aqui se eu entendi. É possível interpretar a expressão fatos geradores ocorridos de duas formas. Então, a primeira forma, o termo pressuporia a consumação de todos os elementos previstos na hipótese de incidência. Então, para ter o fato gerador, eu poderia entender que ocorreu a consumação de todos os elementos previstos na hipótese de incidência, tá? A segunda interpretação, tá? Diz que é o seguinte, que a garantia da irretroatividade deveria alcançar cada um dos eventos que, somados aos outros, dão origem ao fato gerador, independentemente da sua consumação. Então, existe uma interpretação que o fato gerador ocorrido, ele pode ser, a partir do momento que tem o termo que pressupõe que houve a consumação de todos os elementos, então aí ocorreu a hipótese de incidência. Por outro lado, existe a garantia da irretroatividade, ela deveria alcançar cada um dos eventos que, somados esses eventos, dão origem ao fato gerador, independentemente da consumação. Não consumou, mas somado esses eventos, tá? Então, somado esses eventos a outros eventos, dão origem ao fato gerador. Umas questões, né, gente, para a gente poder entender isso aqui. A jurisprudência interpreta a expressão no primeiro sentido. Dessa forma, só se pode falar que o fato gerador ocorreu se todos os elementos da regra matriz se concretizarem, tá? Então, dia 31 de dezembro, no caso do imposto de renda pessoa física. Então, olha só, dia 31 de dezembro, passa a régua, entendeu? Nós estamos aqui. Janeiro, fevereiro, março, dezembro, dia 31. Chegou dia 31, passa a régua aqui, corta essa parte, pronto. Aqui vai começar janeiro. Então, aqui no dia 31 de dezembro, ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Certo, pessoal? Bom, então tá, né? Então, bora fazer questões, né, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que dá pra gente fazer umas questõezinhas aqui mesmo, né? Nesse mesmo... Eu vou fechar esse vídeo, que fica um vídeo de teorias, né? E eu faço um outro vídeo só com as questões sobre essa teoria, tá bom, pessoal? Eu acho melhor... E aí eu dou uma paradinha, dou uma respiradinha, tá bom? Então é isso. Nós estamos estudando agora, acabamos de ver esse vídeo, nós estudamos sobre
sobre os princípios do direito tributário, tá? Legalidade, anterioridade e retroatividade, tá? E anterioridade nonagesimal, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Que mais? Tem que falar tudo isso aqui, né? Bom, compartilha e sabe o bloco que tem, que é um sininho? Clicar no sininho, tá bom? Que aí você vai recebendo todo dia essas maluquices que eu fico aqui estudando, tá bom, gente? Beijo.